Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 13 de fevereiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, e eles tinham somente um pão na barca. E por isso Jesus disse a eles então: escutai, tomai cuidado com o fermento dos fariseus e também com o fermento de Herodes. Eles começaram a pensar entre si que Jesus estava dizendo aquilo porque eles tinham esquecido de levar os pães. Mas Jesus, percebendo, perguntou-lhes: por que estáis discutindo pelo caminho sobre os pães? Por acaso não compreendeis? Tendes os corações endurecidos? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvido não ouvis? Ainda não compreendeis? E eu vos pergunto, quando eu dividi 7 pães por 5.000 pessoas, quantos cestos de sobras recolheram? Eles responderam: 12. E quando eu reparti 5 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos de sobras recolhestes? Eles responderam: 7. E Jesus perguntou-lhes: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, como é bom poder falar de fé, porque os evangelhos existem para esta finalidade, para despertar na vida de cada homem e de cada mulher o encontro com a fé naquele que Deus enviou, o seu Cristo, Jesus de Nazaré. E esta fé é uma realidade dinâmica que exige cuidado, zelo, proteção e principalmente também investimento. Na primeira carta de hoje, o apóstolo Tiago vai nos recordar que cada um de nós é tentado, cada qual de acordo com a sua concupiscência, e que será arrastado e aprisionado por elas. Mas na luta e no sofrimento, na batalha, na provação, é aí que nós vamos provando a nossa constância, é aí que nós vamos provando a nossa fidelidade, e aí também que nós vamos consolidando a nossa fé durante a vida inteira. Cada dia que nasce, nós vamos batalhando até chegarmos ao céu. Mas na primeira leitura, se o apóstolo Tiago nos recorda esta batalha, de que nós somos tentados todos os dias pelas nossas fraquezas humanas, agora no Evangelho nós vamos encontrar também Jesus fazendo uma advertência para os discípulos, seus 12, aqueles que são próximos dele, aqueles que foram chamados por ele para permanecerem com ele, estar com ele, serem preparados por ele, para depois também serem enviados. E Jesus começa essa advertência dizendo: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, a vida de aparência, a vida medíocre, a incoerência da vida. Tomai cuidado com esta tendência, com esse fermento que existe no meu coração e que também existe no seu coração. Tomemos cuidado com esse fermento, porque ele pode levedar e destruir todo o testemunho cristão, toda a vida espiritual de alguém. E diz ele: tomai também cuidado com o fermento de Herodes, que é a ganância, a concentração. Os discípulos tinham se esquecido de levar o pão. O assunto aqui é o pão. Eles tinham somente um pão. E Jesus então vai nesse momento agora adverti-los: tomem cuidado com o fermento, porque o fermento leveda tudo. Todo fermento leveda, transforma ou para melhor ou para pior, edifica ou destrói. Então Jesus vai dizer: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e tomem cuidado também com o fermento de Herodes. E eles achavam que Jesus estava dizendo aquilo porque eles tinham esquecido do pão. Eles tinham somente um pão. Vamos entrar agora então na discussão de Jesus.
Porque ele diz assim: o que estás discutindo pelo caminho? Ainda não compreendeis? Por acaso tendes ainda os corações endurecidos? Às vezes as pessoas pensam que nós pastores, que nós religiosos estamos mais próximos de Deus porque nós emitimos os nossos votos públicos, porque lutamos por ter uma vida cristã de oração, mas nem sempre. Nem sempre. Cada um de nós também é tentado pela sua fraqueza humana. Cada um também de nós estamos na nossa batalha pessoal para permanecermos fiéis e na constância com o Senhor. E cada um de nós também experimentamos a força e a levedura desses fermentos dos fariseus e também de Herodes. E para nós, então, é muito mais difícil, porque nós manuseamos as coisas sagradas todos os dias. Nós estamos em contato com a palavra todo dia. Nós estamos em contato com os sacramentos todos os dias. Nós estamos em contato com as coisas sagradas todos os dias. E isso pode mergulhar meu coração e o coração de todos os consagrados numa mediocridade enorme, né? Num sentimento de mesmismo todos os dias, na monotonia. E a monotonia então vai fermentando, vai destruindo, desqualificando e vai enfraquecendo o testemunho espiritual. Então Jesus vai dizer: por acaso ainda não compreendeis? Tendes os corações endurecidos? Mesmo estando com Jesus, mesmo tendo visto Jesus multiplicando os pães 2 vezes, devolvendo a voz para um mudo, expulsando o demônio de uma menina, mas ainda os corações dos discípulos não conseguem compreender, estão endurecidos. Por isso Jesus vai perguntar: por acaso tendes os corações endurecidos? Tendes olhos e não vês? Ouvidos e não ouvis? Por acaso ainda não compreendeis? Meus irmãos e minhas irmãs, em síntese, Jesus está perguntando assim: mas será que ainda não credes em mim? Será que ainda mesmo tendo visto tudo isto, não se converteu num sinal de conversão, num sinal teológico, né? Num sinal de manifestação de Deus? Jesus está então perguntando aos discípulos: mas será que os corações de vocês também estão endurecidos? Será que tendes olhos e não vedes, ouvidos e não escutais, e não consigais compreender? Mesmo convivendo comigo, mesmo tendo visto todas essas coisas? Esta é a batalha da fé. Esta é a luta da fé que eu travo e que cada um de você também trava. Porque aqui vai exigir de mim e de você um progredir constante na fé. E parar é retroceder. E por isso nós temos que tomar cuidado então com o fermento da hipocrisia, o fermento da concentração, o fermento da mediocridade e o fermento também do medo de partilhar. Porque Jesus vai chamar a atenção dos discípulos dizendo: ainda tendes o coração endurecido? Tem olhos, mas não conseguem enxergar? Tendes ouvidos, mas não conseguis ouvir? Ainda não compreendem? E Jesus vai então recordar a multiplicação dos pães que os discípulos viram, se alegraram, mas mesmo assim eles ainda não conseguiram compreender o mistério do Cristo de Deus, de Jesus de Nazaré. Peçamos ao Senhor nesta manhã: mostra-nos, Senhor, a tua face. Peçamos a Ele que abra para nós também o mistério do Cristo de Deus, para que a gente também possa compreender as coisas da fé. E tomemos cuidado com o fermento da hipocrisia e também o fermento da insensibilidade acumuladora. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Nossa Mãe Santa Clara, rogai por nós, paz e bem.